Para uma maior imersão, escute este episódio de fones de ouvido. Antes de começar o episódio, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @pesadelos.cast, no Twitter, @pesadeloscast, e curtir a nossa página no Facebook. Aproveite o episódio e tenha bons pesadelos. Memória, por William Camargo. Eu tenho uma memória que não existe. Não no sentido abstrato, ela simplesmente não aconteceu. E eu sei porque eu conferi. Mas eu lembro. E é isso que me mantém acordado. A lembrança é simples, eu tinha 8 anos, era de noite. Minha mãe estava na cozinha fritando alguma coisa. Eu lembro do cheiro doce do óleo. Lembro do som contínuo da gordura estalando. E a televisão da sala transmitia uma reportagem urgente. Um menino tinha desaparecido no bairro vizinho. Eu lembro do nome, lembro da foto, lembro do casaco vermelho. Lembro da minha mãe dizendo: essas coisas começam assim. Eu lembro da sensação que tive, uma espécie de aviso. O problema é que nunca houve menino nenhum. Nunca houve desaparecimento naquela semana, nem naquele mês. E eu fui atrás. Arquivo de jornal, registro policial, biblioteca municipal e nada. E o pior, eu perguntei para minha mãe. Ela disse que nunca fritava nada à noite porque meu pai reclamava do cheiro. Disse que eu não assistia jornal quando era pequeno e disse também que não lembra desse caso. E eu aceitei. Mas a memória não foi embora. Ela continua ali, completa demais, sensorial demais. Depois disso eu comecei a testar outras lembranças. Havia uma cantiga infantil, que eu recordava com uma estrofe diferente no final. Não era uma variação qualquer, era um verso inteiro que mudava o tom da música. Procurei versões antigas, gravações caseiras, vídeos antigos e nada. Nenhuma variação sequer era parecida. Era como se eu tivesse crescido ouvindo uma versão que só existiu pra mim. Eu comecei a anotar tudo. Comerciais que eu lembrava diferente, um desenho animado em que um personagem morria e eu lembrava claramente do impacto da cena. Eu encontrei relatos online de pessoas jurando lembrar de detalhes que nunca existiram. E eles chamam isso de efeito Mandela, falha coletiva da memória. Mas no meu caso não era coletivo, era íntimo e isolado. A parte que realmente me abalou foi quando eu resolvi investigar um nome que eu lembrava da reportagem, e era Matheus. Pesquisei registros de óbito na região e eu encontrei um. Um Matheus tinha morrido com a mesma idade que eu lembrava, no mesmo bairro, mas ele não estava desaparecido. Foi afogamento, 2 meses antes da data da minha memória. O corpo foi encontrado no mesmo dia, caso encerrado rapidamente, sem reportagem urgente, sem comoção pública. Eu fiquei olhando aquela foto do obituário por tempo demais. Não senti reconhecimento, não senti conexão. Eu não conhecia aquele menino, nunca brinquei com ele, nunca falei com ele. Mas o nome era o mesmo. A idade era a mesma, o bairro era o mesmo. Só o evento, que era diferente. Comecei a revisar a memória com mais cuidado. Na minha lembrança, o corpo nunca era encontrado. Havia buscas, havia tensão, havia dias passando. Na minha memória, o desaparecimento permanecia em aberto. Na realidade registrada, foi resolvido em menos de 24 horas. É um detalhe pequeno, mas é um detalhe decisivo. As outras memórias erradas tinham o mesmo padrão, pequenos deslocamentos, nunca algo grande demais. Nunca foi um fato histórico monumental, sempre ajustes sutis, uma cor diferente, uma frase alterada, um episódio que existia na minha cabeça, mas não no registro oficial. Como se eu estivesse vivendo numa versão quase idêntica que eu lembrava. A paranoia veio silenciosa. E se eu não estiver lembrando errado? E se eu estiver lembrando de outra coisa? Não no sentido espiritual, no sentido estrutural. Como se a memória estivesse alinhada com uma versão da realidade que não é exatamente essa. Eu comecei a perceber algo inquietante. Minhas memórias falsas sempre pareciam mais longas, mais desenvolvidas, mais abertas, nunca mais simplificadas. Na minha lembrança, o caso do menino durava dias. Na realidade terminou rápido. Na minha lembrança, a cantiga tinha um verso a mais. E na realidade ela terminava antes.
É como se eu vivesse uma versão onde as coisas pareciam em aberto por mais tempo, onde eventos não se encerravam tão limpos. Eu não estou dizendo que eu troquei de universo, eu não estou dizendo que existe uma falha dimensional. Mas eu me faço uma pergunta constante: e se essas memórias não forem erros? E se forem vestígios? Vestígios de um outro eu? Um que viveu uma linha quase idêntica a essa? Um que assistiu aquela reportagem porque naquela versão o corpo nunca foi encontrado? Um que cresceu com uma cantiga ligeiramente diferente? Talvez aqui o corpo tenha sido encontrado. Talvez lá não. Talvez aqui o verso nunca existiu. Talvez lá fosse a parte mais importante da música. O que mais me incomoda não é a possibilidade de múltiplas realidades, é a sensação da sobreposição, como se em algum momento da minha infância, duas versões quase idênticas tivessem ficado desalinhadas por milímetros. E eu estivesse carregando resíduos da outra, pequenos ecos, falhas de sincronia. Hoje eu parei de investigar. Não porque eu resolvi, mas porque estabilizou. Não encontro mais inconsistências novas. Tudo parece coerente, uniforme, sem rachaduras. E é isso que realmente me assusta, porque talvez o desalinhamento não estivesse na realidade. Talvez estivesse em mim. Talvez eu esteja pouco a pouco esquecendo o suficiente para me encaixar completamente aqui. E quando eu me encaixar de vez, talvez não sobre nenhuma memória que denuncie essa diferença. Se você também tem uma lembrança que ninguém mais confirma, talvez seja só falha. E talvez, em um lugar muito parecido com esse, existe alguém tentando provar que você lembra de algo que lá realmente aconteceu.